Olá e bem-vindo ao podcast do Diniz Guarda no YouTube. Aqui novamente para continuar promovendo e destacando alguns dos líderes mundiais, organizações e personalidades que estão incentivando e expandindo os limites do nosso mundo. E estamos em um mundo muito empolgante e complexo, onde a tecnologia está causando muitas mudanças. Muitas, eu diria, grandes mudanças e mutações no estilo de vida de muitas maneiras, mas mais do que tudo, temos também agora que olhar para a maneira como interagimos como sociedade, a maneira como você olha para a interação, mesmo entre nosso ser físico, nosso eu digital, e também como podemos realmente manter nosso bem-estar. E claro, para isso, uma das coisas que tenho trazido cada vez mais e que estarei trazendo é destacar os esportes e a importância dos esportes e atividades físicas em nossas vidas. Então, hoje estou bastante animado para apresentar em nossa série de podcasts pela primeira vez uma das maiores personalidades globais do esporte e maiores organizações dos Jogos Mundiais, e especialmente seu diretor executivo Joaquim, que tem liderado a organização por muito tempo. Então, Joaquim Gossel é o diretor executivo da Transmissão Esportiva Internacional e ele lidera um evento que eu diria que provavelmente é o segundo maior em termos de esportes múltiplos no mundo e também um evento que é bastante especial porque olha para o esporte com uma abordagem muito diferente. Então, Joaquim é uma personalidade proeminente nas organizações e gestão esportivas. Nascido na Alemanha, ele assumiu o papel de diretor executivo da Associação Internacional de Jogos Mundiais, o BIGA, em julho de 2010 e anteriormente serviu na mesma organização como diretor esportivo desde 2005 e trouxe uma enorme riqueza de experiência para esta posição. E tem sido uma personalidade muito estável e muito poderosa, mas também sustentável, que tem trazido muito, eu diria, desempenho e capacidade para um dos maiores eventos de esportes múltiplos do mundo. A jornada de Joaquim Gossel na administração esportiva começou há mais de 20 anos, quando ele dedicou mais de 2 décadas à gestão esportiva na cidade de Duisburg. Ele fez a transição de ser um jogador ativo e treinador na Primeira Liga para assumir lideranças esportivas em grandes organizações alemãs e internacionais. Seu papel tem sido fundamental para o sucesso dos Jogos Mundiais desde 2005 em Duisburg, onde atuou como diretor esportivo do comitê organizador, e seu foco e gestão têm sido positivos e focados também na posição e na criação de uma pegada global e também uma precisão de organização que é única no mundo. Bem como para as pessoas que sabem menos. Claro que vamos falar sobre isso. Os Jogos Mundiais provavelmente representam o segundo maior evento internacional multiesportivo no mundo e apresenta esportes e disciplinas não disputados nos Jogos Olímpicos, governado pela Associação Internacional de Jogos Mundiais, sob o patrocínio do Comitê Olímpico Internacional. Esta plataforma global de esportes ocorre a cada 4 anos em um cronograma estratégico, um ano após os Jogos Olímpicos de Verão, durando 11 dias. O programa oficial normalmente abrange entre 25 a 34 esportes, com a participação de cerca de 100 países, que totalizam aproximadamente 3.500 atletas por edição. E distinguidos por sua característica única, os Jogos Mundiais se destacam dos eventos multiesportivos, notavelmente os Jogos Olímpicos, pois todas as cidades não são obrigadas a construir novos locais e os competidores ganham suas vagas através da seleção pelas respectivas federações internacionais que governam seus esportes, desviando dos comitês nacionais de salto ou dos processos de seleção usuais dos órgãos governamentais nacionais. Então, os Jogos Mundiais são definitivamente um evento fantástico. E vamos falar sobre isso, né? Eu só quero começar com uma citação que eu acho que é importante para nós, é que em termos de esportes, é tudo sobre a maneira como realmente podemos conseguir isso e garantir que os esportes são uma maneira de nos empoderar e acreditar no impossível, porque mais ninguém acredita.
Uma citação de Florence Griffith Joyner, então bem-vindo à nossa série, Joaquim. É uma honra tê-lo aqui. Olá também do meu lado, obrigado pela sua gentil introdução e também por todos os fatos, gentilmente lembrado de quanto tempo já trabalho para esta organização. Agora, é incrível o que vocês têm feito, e eu diria que este é definitivamente um dos eventos esportivos mais emocionantes do mundo. Mas vamos começar por você. Então, Joaquim, da Alemanha para a Suíça, você tem dedicado sua vida ao esporte e ao esporte profissional e também à gestão de organizações e esportes, e eu sei que não é uma tarefa fácil, porque compreende a gestão de muitas pessoas, a gestão de muitas coisas físicas, então nos conte um pouco sobre seu histórico, sua educação e como você acabou na posição em que está agora. Minha vida sempre foi cheia de esportes e eu sou muito grato por isso, por ter tido a oportunidade de hoje. A competição em si não começa apenas em um campo de jogo, né? O que eu aprendi também como um jogador profissional, no que eu sempre digo na minha primeira vida, mas também já está na organização e há muitas tarefas e deveres que você tem que cumprir também como atleta para ser bem-sucedido no final do dia, não só para você, mas para a organização e para os atletas que você tem que cuidar. Isso é algo que aprendi muito cedo na minha vida, como acabei de mencionar, sendo um jogador profissional e mais tarde também um treinador profissional, que você depende de muitas pessoas, mas definitivamente daquelas que estão trabalhando nos bastidores e para gerenciar todos esses pequenos itens que fazem o sucesso do evento, da partida, do sucesso do jogador, pelo menos. Portanto, ter aprendido ao longo de vários anos também em nossa organização, em diferentes posições, foi algo muito valioso para mim, para a minha vida, mas também para a minha vida profissional, com muitos parceiros com quem trabalhamos juntos. Enquanto isso, para o sucesso do próprio evento dos Jogos Mundiais. E eu estou também na posição de dizer: o que às vezes perdemos nos esportes, né, essa continuidade, né, dando às pessoas a chance de melhorar, é algo muito importante para mim e uma das minhas maiores aprendizagens nos últimos anos. Então, o que que isso significa? Eu quero trabalhar junto com as pessoas para o sucesso de nossos atletas que também estão muito dedicados a este projeto, os Jogos Mundiais, mas também aprender trabalhando juntos por um longo tempo. E temos alguns parceiros muito bons no local que estabilizaram e melhoraram nosso evento ao longo dos últimos, eu gostaria de dizer, 20 anos, principalmente. Então, isso é apenas juntar coisas como um treinador fora do campo, nos bastidores, e isso é divertido. E isso é muito especial. Eu acho que isso é a coisa mais importante que temos, é construir e juntar pessoas, o que é uma tarefa muito grande. Então, Joaquim, com base na sua experiência, primeiro como uma personalidade do esporte e depois organizando um dos maiores eventos esportivos do mundo. E como você mencionou, e uma das coisas é que, em termos de sua visão para a Associação Internacional de Jogos Mundiais, você mencionou que a organização se destaca como um farol de profissionalismo e confiança ao abordar a paisagem em constante evolução dos esportes globais. Para nossos ouvintes, você poderia apresentar, antes de tudo, o que são os Jogos Mundiais sob sua perspectiva? Como diretor executivo e líder por quase 2 décadas agora, e um pouco de informação para as pessoas que não sabem tanto sobre o impacto dos jogos, o que que eles representam, como funcionam. Você sabe que os próximos serão na China, dando um pouco de contexto e um pouco do passado, presente e potencial futuro. Deixe-me começar com isso. Para mim, os Jogos Mundiais ainda são o evento mais interessante, né? Um evento multiesportivo mundial e por décadas. A razão para isso é que podemos nos apoiar em esportes de 39 federações, membros que estão sob nosso guarda-chuva, membros de nossa associação, e eles têm esportes tão bons que, infelizmente, não estão tão em foco como os esportes olímpicos, porque são esportes não olímpicos. E eu acho isso injusto, né? Pois sempre falamos sobre justiça nos esportes. Esses esportes ou esses atletas
são realmente tão dedicados quanto os atletas olímpicos e mostram seus esportes, mostram suas performances no nível mais alto quando se trata de suas performances nos Jogos Mundiais. O que fazemos é realmente tentar educar ou melhorar também o foco da mídia. E por isso estou muito grato por ter a oportunidade de falar com você sobre os Jogos Mundiais hoje também, porque aqui temos que nos atualizar e realmente mostrar ao mundo como esses esportes são bons. Temos esportes na água, no ar, temos esportes no chão, indoor, outdoor, temos uma mistura. Eu gostaria de dizer que tem uma variedade maior do que outros eventos multiesportivos, mas sempre, você sabe, eu acho que esse foi um dos principais pontos. Temos os melhores atletas começando em todas essas disciplinas e não apenas brincamos quando se trata dos Jogos Mundiais, temos performances curtas e doces para o público no local. Para a mídia, temos os chamados melhores atletas, melhores equipes, top 8 sempre no início, não temos preliminares longas. Nós apenas chegamos mais ou menos às finais. E isso é, eu acho, um dos pontos mais emocionantes que um dos atletas apenas mencionou para mim. Começar nos Jogos Mundiais, ele é muito mais difícil para mim do que começar nos campeonatos mundiais, porque você tem que ir direto ao ponto, você tem que se concentrar diretamente, porque seu primeiro oponente pode ser o último oponente, e eu acho que isso torna os jogos também muito interessantes para os atletas, para os participantes. O que fazemos do outro lado também é ter um jogo muito justo com todas as cidades quando se trata de realizar esses jogos e o que eles têm que fornecer para esses atletas que você acabou de mencionar no início. Não pedimos novos locais, não pedimos novos prédios, não pedimos por algo que é deixado no final. O que chamamos de um elefante branco, e sempre que deixamos uma cidade, posso te dizer pessoalmente que posso sempre voltar para qualquer lugar. E temos muito boas relações com essas cidades, porque não as deixamos com essa infraestrutura que não pode mais ser usada ou não está mais em uso. E, por outro lado, também, olhando para o financiamento desses jogos, acho que estamos em uma posição muito justa para fazer isso junto com toda a cidade, porque não gostamos de perdedores de nenhum lado. E isso é algo que começamos diretamente desde o início ao organizar esses eventos, incluindo a cidade anfitriã. A cidade anfitriã também é uma parceira para nós para sermos bem-sucedidos no final do dia com este projeto. E isso é uma coisa muito, muito grande. Antes de prosseguirmos, eu tenho algumas perguntas sobre isso. Então, quando você olha para os Jogos Mundiais, você tem. Então, eu vou apenas passar por isso, mas eu gostaria que você elaborasse. Então, você tem esportes artísticos e de dança que são bastante únicos. Você tem esportes com bola, você tem artes marciais e você tem esportes de precisão, esportes de força, esportes de tendência que também são bastante interessantes. E eu gostaria de tocar nisso, e então nos conte um pouco sobre isso. E então eu quero tocar a outra parte das cidades, mas isso é bastante importante, a variedade e riqueza de esportes e modalidades. Você acabou de mencionar. Um dos maiores desafios de um evento multiesportivo é, no final, realmente que os espectadores tenham uma visão geral sobre todos os esportes que você acabou de ter no programa, pelo menos que você tenha à mão, e porque você tem que saber que nem todos os nossos esportes das 39 federações membros estarão no final do dia nos Jogos, porque trazer 39 esportes seria impossível em 11 dias, ou você teria que quebrá-lo de uma maneira que não faz mais sentido ter performances de alta qualidade. Então, tentamos, cerca de 20 anos atrás, agrupar esses esportes para torná-los um pouco mais compreensíveis para o público antes de ir a esses jogos ou antes de apenas querer assistir a esses jogos. Temos esses 6 grupos unidos: o esporte de prancha, artes marciais, dança artística, esportes de transporte e assim por diante. Isso deve ajudar a organizar já ou dar uma ajuda para organizar os espectadores para os Jogos Mundiais. Por trás disso, existem esses esportes que selecionamos para participar nos Jogos. E você precisa saber que todas as federações membros têm que se inscrever para participar dos próximos Jogos.
toda vez que não há participação automática, porque queremos que eles melhorem e que melhorem suas disciplinas esportivas que foram realizadas uma vez nos jogos e que com isso eles gostariam de voltar aos próximos jogos. Discutimos com eles melhorias, então foi há muito tempo que já dividimos todas as sessões de nossos esportes. Localmente percebemos que os espectadores não mais permanecem sentados por 1 a 2 horas para assistir, seja lá o que for, apenas alguns esportes conseguem fazer isso, mas mesmo assim você vê que é mais um evento e isso é o que tentamos começar há muito tempo e também temos, mas mais uma vez a oportunidade de usar os melhores atletas, os 8 melhores que mencionei um minuto antes, e também torná-lo muito interessante para a mídia, com sessões curtas que você pode vender para os espectadores em qualquer dispositivo que você tenha. Então, uma das coisas que é bastante empolgante é que você tem esportes de tendência, então você pode nos falar sobre isso, porque é realmente muito legal. E eu tenho aprendido sobre alguns dos esportes, tanto da família quanto outros, são realmente muito inovadores e acho que são realmente muito interessantes para as pessoas que nos ouvem, de todo o mundo que não sabem sobre isso. Então, você poderia elaborar um pouco sobre este esporte de tendência em mais esportes. Novas disciplinas apenas apareceram e também reuniram muito rapidamente uma grande audiência. Então, por isso, temos, por exemplo, esportes aéreos com paraquedismo. E quando você tem uma ideia de esportes aéreos e pensa, ok, é só com plantas no ar, e sim, também há algumas disciplinas legais que eles podem ter, mas os paraquedistas, especialmente, são uma coisa que você, como espectador, tem que ver quando as pessoas caem do ar com mais de 180 quilômetros e tem que tocar com os pés antes de apenas mirar em comprimento, né, em velocidade ou em uma espécie de slalom. É incrível, né, o que esses esforços podem fazer e animar a da audiência. E, por outro lado, também temos esportes como esse que surgiram como um disco voador de transporte, um esporte que surgiu por jovens estudantes e que ao longo dos últimos, eu diria, 15 anos, teve um enorme desenvolvimento com esportes de equipe definitivos, jogado por ambos os gêneros e sem árbitros, mas claramente entendido também pela audiência o que acontece se o disco tem que ir para um lado ou para o outro, ou como pretendemos ser bem-sucedidos, e muitos esportes estão cobertos sob isso, e tentamos ou criamos esta sessão até para ser flexível também, para incluir os esportes realmente emergentes nisso. Você também tem o disco golf, nós temos outros esportes nisso que, especialmente olhando para o breaking, que você normalmente coloca na seção de esportes de dança, mas existem disciplinas especiais dentro disso. E o sucesso já os levou também aos Jogos Olímpicos, como você deve saber. Então também há, digamos, um riso e um choro no meu olho que nós construímos esportes e, obviamente, eles são tão bons que também são considerados pelo Comitê Olímpico Internacional para estar no programa dos Jogos Olímpicos. Então, juntando tudo isso e, na verdade, parabéns por isso, porque no final do dia, para as pessoas que estão nos ouvindo, vocês fazem parte do Comitê Olímpico e fazem parte de muitas organizações esportivas. Então, vamos olhar. E meu podcast, claro, toca em muitos negócios e tecnologia. Então, no final do dia, esta é uma grande organização, é uma das maiores em seus empreendimentos, como você disse. Ele compreende a organização de 39 federações esportivas, 100 países, 3.500 esportes e uma cidade inteira. E a atenção da mídia global que isso envolve, como você mencionou, esportes aéreos é bastante espetacular, apenas de uma perspectiva visual é incrível, e muitas outras coisas. Sim, é incrível. Então nos conte um pouco sobre, como você mencionou, um dos diferenciadores. Você tem é que você se concentra nas cidades e você faz isso em um ambiente sustentável. Não se trata de criar elefantes brancos. Gosto disso porque precisamos de mais sustentabilidade, não apenas coisas grandes e inovação. Muitas coisas sobre inovação são sobre como colocamos toda essa inovação em esportes em um evento. Fale sobre como você aborda a sustentabilidade com as cidades, que hospedam os jogos com sua própria organização, pois é uma tarefa enorme. Personalidades de gestão econômica, pessoas, como eu disse, treinando e muitas áreas diferentes. Mais uma vez,
Quando você começa a discutir este projeto com toda a cidade, você tem que olhar profundamente para esta cidade, o que pode ser fornecido por ela. Eu já mencionei que nosso programa não é fixo. Os IFs têm que se aplicar para os próximos jogos com o melhor programa que eles podem nos fornecer. E quando eles se aplicam ao mesmo tempo, nós olhamos para a cidade anfitriã, se esses esportes podem acontecer lá sem a construção de novas instalações, novos locais. E isso é algo que precisamos verificar com a cidade anfitriã e dizer, ok, temos por um lado todas essas aplicações. E por outro lado, temos esses locais e como podemos juntar isso e não criar custos adicionais ou pedir novos locais ou pedir novas instalações lá que no final do dia seriam usadas apenas para a ocasião de nossos jogos, porque digamos que metade dos esportes são mundialmente famosos, enquanto a outra metade é desconhecida. E para os esportes desconhecidos, né, geralmente você não tem sempre esses locais à mão. Então, temos que selecionar cuidadosamente, junto com o estudo de impacto ambiental e toda a cidade, para não construir um programa que exija mais custos para construir locais e assim por diante. Por outro lado, o que você acabou de dizer também é um dos nossos desafios organizacionais para garantir que mantenhamos esses locais o mais próximos possível para evitar, por exemplo, custos com transporte. E isso também são aprendizados de todos os jogos que foram realizados no passado para gerenciar a situação de acomodação e a situação dos locais de esporte, de maneira que possamos evitar esses custos, que, por outro lado, consomem tempo dos atletas e isso é uma desvantagem. Então, nosso princípio é ter locais e acomodações no caminho mais longo, 45 minutos de tempo de condução no horário de pico. Parece bastante simples, parece bastante, digamos, lógico, mas às vezes é difícil de conseguir. Tivemos diferentes tamanhos de cidades com diferentes situações de trânsito e assim por diante. Então você não pode dizer, ok, o que acabamos de ganhar como experiência em uma cidade, em um lugar, corrida, nós apenas podemos colocar um no outro para outra cidade. Não, é sempre especial. E isso requer algum tempo na preparação. E um dos nossos princípios na organização é que investimos tempo antes de falarmos sobre entregar um evento para a cidade inteira. Mas, quando entregamos, já sabemos que podemos visar esses objetivos sustentáveis em nosso planejamento. E então entramos nos detalhes e tentamos aprimorar ainda mais, pelo menos para o benefício de todos os participantes, a cidade inteira, são esses os atletas, os espectadores, ou também como uma organização, ou se eu apenas voltar para o seu negócio, também para a mídia, que eles não precisam viajar e perder tempo, e apenas ficar mais no ônibus do que no local. Isso é realmente uma grande coisa, porque, em primeiro lugar, muitos eventos esportivos anteriores tiveram muitos desafios de produção logística e até geopolítica política, mas também sustentabilidade, né? Então, quando você toca e, por exemplo, em seu site, e claro, em algumas das publicações que você tem se concentrado na sustentabilidade e apenas mencionou a sustentabilidade econômica, social e ambiental em torno da construção um evento como este, mas uma das coisas que você também destaca é a inclusão e unir e desenvolver comunidades, e através dos esportes e também proporcionar exposição global, a experiência única para atletas e cidades, e envolver e inspirar comunidades pela promoção dos valores esportivos. Então você poderia elaborar sobre isso, porque eu acho que isso é algo que às vezes pensamos quando se trata de esportes, o lado comunitário dos esportes, a união e desenvolvimento de comunidades, e eu sempre gosto de usar o exemplo de Nelson Mandela, que uniu parcialmente a África do Sul usando esportes, e eu acho que é um país altamente dividido, então se você pudesse elaborar sobre esses valores e visão e missão dos Jogos Mundiais que eu acho fantásticos. Sema, um prazer falar sobre isso, porque anos atrás nosso conselho analisou a oportunidade de como reunir um esporte e para esportes
nos Jogos Mundiais não é novamente tão fácil para nossos, né, como você mencionou, os não olímpicos terem fundos disponíveis também para atletas deficientes em seus esportes. Eles fizeram muito trabalho, eu diria novamente, sobre os últimos 20 anos, eu diria 25 anos, para melhorar isso também para atletas deficientes em seus esportes. E, junto com isso, também discutimos o que é, como podemos cuidar desses atletas nos Jogos Mundiais. E então, quando chegou a discussão, dissemos, ok, se falamos sobre inclusão, então realmente falamos em ter esses atletas também incluídos no evento dos Jogos Mundiais e não em criar um segundo evento para eles e gerenciar isso. É mais uma vez um desafio olhando para todos os números em que você tem que trabalhar, porque nós também queremos ter isso em um estágio cruzado para todas as cidades, que não apenas colocarão muito mais sobre eles no lado organizacional, mas também no lado se porque o que eles têm que fornecer para os ativos para participar dos jogos. Eu gostaria de dizer que encontramos algo muito bom e eu não chamaria isso de um compromisso. Uma boa solução para isso é integrar para atletas por regras federativas dentro de suas disciplinas que já estão no programa ou que eles se candidatam para estar no programa. Então, nós perguntamos a eles se você tem a oportunidade de trazer para atletas para o seu evento, qual é o desempenho que você nos fornece e como podemos organizar isso juntos, com a sua cidade um pouco. Voltou no início e disse que já temos boa experiência e isso é o que podemos oferecer. Podemos discutir isso, nós já discutimos. E nós desenvolvemos isso e também introduzimos isso a outros membros nossos. E então agora temos mais um para disciplinas no programa para os Jogos em 25 do que nunca antes, e também temos um item de estratégia decidido por nosso conselho, que sempre olhamos pelo menos como um número mínimo de 200 atletas nos Jogos Mundiais no futuro. Isso é, o que eu digo, algo que também deve ser entendido como uma demanda para nossos associados cuidarem disso e desenvolverem isso ainda mais conosco. Você pode ver o contrafogo do senhor Mandela? Sim, nós podemos ver. Quem você votou, ele está no meu escritório porque tive o prazer uma vez de ir à África do Sul e receber isso dele e tudo o que eu acho que ele disse. E o que é isso é que o esporte tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de uma maneira que poucas outras coisas fazem. Ele fala com os jovens em uma linguagem que eles entendem e isso é, eu acho, um dos princípios também da organização e não é apenas por acaso que tem um lugar dedicado no meu escritório. Isso é provavelmente um dos aspectos mais essenciais, especialmente considerando os diversos rumos da economia global. E a geopolítica nunca parou, mas essa parte. Então, continue com isso e eu quero tocar agora que você mencionou sobre Nelson Mandela. Então, uma das coisas que é muito especial com os Jogos Mundiais, e eu acho que você tocou nisso, né? Então eu vou apenas citar parte disso, porque está vindo do seu site e de outras partes, é que na concepção dos Jogos Mundiais originou-se da visão da Associação Geral das Federações Internacionais de Esporte, GAISF, reconhecendo as oportunidades limitadas para esportes não olímpicos se apresentarem em uma plataforma global. No início de 1979, um grupo de direção foi formado para conceituar e organizar um evento internacional de múltiplos esportes, exclusivamente para esses esportes, e o evento inaugural encontrou este local em Santa Clara, Estados Unidos da América, com a primeira edição realizada em 1981. Então, eu acho que se você pudesse nos contar um pouco sobre a história dos Jogos Mundiais e o beat, que meio que o diferenciador desde o início, e seu eu diria também patrimônio em termos de fomentar inovação, sustentabilidade e também reunir essas comunidades para pessoas que não sabem tanto, é claro, sobre os Jogos Mundiais, sim. 1981 foi o início dos Jogos em 1971, o início para esta organização. E naquela época eram apenas 16 federações internacionais que se uniram, ou líderes dessas federações internacionais se uniram, porque
eles estavam apenas na posição com seus esportes de não serem considerados como um esporte olímpico, mas também queriam ter a oportunidade de um evento de múltiplos esportes. Então, eles apenas discutiram essa oportunidade como uma associação para hospedar um evento de múltiplos esportes, que eles chamaram naquela época de Jogos Mundiais. Esse foi o início em 1981. Eram apenas 16 deles que participaram em Santa Bárbara, no campus da universidade lá, e temos algumas fotos ainda em casa e algumas citações disso, e foi um encontro agradável, porém com poucos espectadores. E foi mais ou menos também apenas para os atletas, o que foi ótimo. E temos citações de lá que realmente disseram, ótimo se reunir com outros atletas e não apenas para ficar na bolha do nosso esporte. Então, já naquela época, os atletas se divertiam muito neste evento, mas depois, quando chegou a 85, em Londres, 89, foi realizado em Câncer, na Alemanha, e pela primeira vez, realmente uma cidade cuidou disso. Esse foi um dos marcos dentro do desenvolvimento, e eles transformaram isso em um verdadeiro evento na cidade, também para os cidadãos. Não era apenas para os próprios atletas, todos eles já, o que também tentamos atender hoje em dia de uma maneira, digamos, maior, é incluir também o público nas atividades. Isso aconteceu em 1981 em Karlsruhe e foi uma das grandes lições nessa fase para o Conselho. Uma grande mudança também ocorreu na preparação dos Jogos de 89, e eu tenho que mencionar isso porque o presidente anterior se afastou e deixou para o seu vice-presidente, senhor Ron Fröhlich, um cidadão dos Estados Unidos da América, que então permaneceu nesse cargo de 1989 até 2013. E ele foi uma das forças motrizes para a Associação Mundial de Jogos Internacionais e para levar isso para a AIA em 93 até 97 para a LACTI e mais adiante em 2001 para a AKITA. E ao longo do caminho, os jogos melhoraram de uma maneira que mais esportes, mais federações, membros entraram no programa. E foi desenvolvido de uma maneira que também era algo para mostrar ao público, porque os princípios que mencionei anteriormente foram estabelecidos dessa maneira para ter apenas atletas de alto nível nesses eventos e também para pedir o apoio de organizações esportivas nacionais ou também comitês olímpicos nacionais para apoiar esses atletas em sua participação. Um dos também, eu gostaria de dizer, pontos de partida foi este ponto em 2005 para a Associação Mundial de Jogos Internacionais pela primeira vez e espero que meu departamento de comunicação concorde comigo, mas tenho certeza de que pela primeira vez também foi uma cobertura muito boa na televisão, um enorme sucesso no local. Aprendemos muito sobre esses jogos porque eles foram hospedados mais ou menos com alguns esportes em unidades que as pessoas podiam apenas circular e não apenas ficar com um esporte. Então, tentamos ajustar naquela época para tornar possível para os espectadores no local estarem prontos para aprender mais de um esporte quando você vai a um lugar. Uma estratégia que ainda estamos aprimorando e da qual estamos convencidos de que traz benefícios não apenas para os esportes, mas também para o público. Em 2009, Taiwan e em 2013, Cali foram, eu gostaria de dizer, jogos que realmente estavam sob o foco do público. Taiwan, naquela época, não hospedou nenhum evento multiesportivo. Foi o primeiro. As pessoas estavam muito ansiosas para ir lá e aprender tudo. Foi um sucesso incrível. E, Carly, eu não preciso falar com você sobre nenhuma emoção dos sul-americanos e esportes atraentes. Eu só posso te informar. Usamos uma antiga arena de touradas para danças esportivas à noite e 16 mil pessoas estavam assistindo isso sob as estrelas e com uma magnífica performance dos atletas. As pessoas falam sobre isso.
ainda hoje na Federação Mundial de Dança Esportiva, só para te dar outro exemplo, antes de voltarmos em 2017 para Wrocław, Polônia, eles também fizeram um ótimo trabalho para introduzir esportes não olímpicos na Europa, e isso também é algo especial. Eu considero que é mais fácil, um pouco mais fácil na América do Sul, ou não estar aqui na Europa com esportes não olímpicos para chamar a atenção e também a empolgação do público. Então fomos para Birmingham e sim, fomos pegos como todos os outros organizadores pelo COVID. Deveria ter acontecido em 21, tivemos que adiar para 2022 e ainda naquela época não era fácil para os atletas viajarem até nós. Todos nós tivemos restrições naquela época, mas a cidade inteira fez um trabalho tremendo e eu acho que nós tivemos grandes jogos em circunstâncias muito difíceis. O que aprendemos naquela época, os atletas não tiveram a chance de participar de tais jogos também por 2 ou 3 anos e eles estavam tão animados para se encontrarem de volta no palco e sendo compartilhados pelo público, né? Posso dizer que todos esses jogos foram muito únicos, pelo menos os que eu posso contar que eu participei, e todos tinham sabores diferentes. E eu gostaria de dizer que se encaixa perfeitamente nos Jogos Mundiais, porque também temos uma variedade de esportes com um sabor diferente. É realmente impressionante a história e como era tão diferente, já que os Jogos Olímpicos têm uma trajetória completamente distinta. Mas no final, vocês têm criado uma trajetória muito especial e diferente, que é realmente única por sua diversidade, por sua inclusão e também por trazer e fomentar muita inovação nos esportes. Muitos desses esportes são incríveis. Tenho aprendido e me envolvido em alguns esportes aéreos e artes marciais. Sugiro ao público explorar esses esportes e colocaremos links para que possam aprender mais sobre eles. Há muitos vídeos lá ao seu canal no YouTube e muita mídia, né? Então eu quero tocar nisso. Especialmente sobre os próximos jogos, que eu acho que provavelmente serão um dos maiores. Se puder nos falar sobre os próximos eventos na China, como eu mencionei, e você vai se concentrar também, acho que vai ser um grande evento, porque a China, claro, tem uma população massiva, mas a cidade que vai sediar Xangai é muito especial porque tem um grande foco em sustentabilidade. Acho que vai ser muito importante para unir o mundo ocidental com a China de muitas maneiras e também em um mega evento esportivo que pode realmente constituir uma ótima maneira de promover comunidades e inclusão. Sim, se eu fizer outra pergunta, Chengdu, acho que não muitas pessoas ouviram falar de Chengdu aqui no mundo ocidental, mas só para dizer, é uma pequena cidade na China, apenas a quarta maior, com 21 milhões de cidadãos e um tamanho que até requer 2 aeroportos internacionais. Então, é, de certa forma, um calibre diferente também para olhar para o que você acabou de dizer, um nível diferente, novamente. Canggu é para nós, ou também será uma experiência, e o maior desafio para nós também foi discutir com eles, não que eles tenham a oportunidade de locais para todos os esportes que poderíamos trazer, eles têm, isso é certo, essa não é a questão, mas construí-lo também de uma maneira que, e falamos sobre isso já, como tornar isso um pouco sustentável. E para nós era importante que Chengdu seja considerada a cidade mais sustentável da China. Todos nós podemos discutir o nível de sustentabilidade, mas eu gostaria de dizer, se você for lá e ver como a cidade é verde, como Chengdu é verde, mesmo no meu país, a Alemanha, poderíamos aprender muito com isso. Olhando apenas para isso, mas também estão pensando em manter a sustentabilidade com esse projeto. Foi importante para nós, então nós trazemos agora, pela primeira vez, o 5.000 participantes. Na sua introdução, você mencionou que temos 3.500 atletas. Nós temos um pouco mais agora, porque já discutimos também a oportunidade de ter atletas para incluídos. Temos também a oportunidade de entregar um certo número de equipes de atletas ou esportes para a cidade inteira, que eles podem postar para trazer para os jogos. Então, acabamos
e mantemos esse número limite completamente de 5.000, que é gerenciável não apenas em uma cidade grande, mas também em cidades futuras, né? Sempre temos que considerar isso. E Chengdu está muito satisfeito em hospedar esses jogos com pelo menos temos 34 esportes ou disciplinas que serão hospedados em 25 nos 6 agrupamentos mencionados. Também anteriormente, e considero que o programa que levamos lá mais uma vez mostra esportes muito conhecidos para o público chinês ou asiático, como por exemplo Dragon Boat Wushu. Dessa forma, também precisamos praticar esportes lá. Não fazem. Não sabem nada, é algo como o futebol, que é muito conhecido na parte norte da Europa, que temos o que falamos anteriormente, voando isso, por exemplo, né, mas também futebol americano aqui com a disciplina Flag Football estará no programa para os Jogos de Chengdu. Então, falando sobre isso, eu gostaria de dizer que tivemos que maximizar nosso tempo aqui, mas eu também gostaria de convidar as pessoas para Dá uma olhada. no nosso site e ver o programa lá, que dura 11 dias novamente, quero dizer, muito emocionante. Sim, antes de tudo, parabéns. Sim, pode continuar. Eu só perdi um ponto. Houve uma observação lateral de você e do meu lado sobre isso, mas o que também é importante para nós durante os 11 dias, temos muita ação, também para os cidadãos, né? Temos uma chamada Praça dos Jogos de Trabalho, onde as pessoas podem se encontrar e todas as culturas podem vir juntas e apenas relaxar sem esportes. Mas temos perto disso também chamado Jardim dos Esportes, onde os cidadãos ou os apoiadores ou visitantes podem apenas experimentar os esportes que estão no programa com a ajuda do C, onde também os melhores atletas irão e mostrarão truques de como fazer voar isso, por exemplo. Então, há muita interação também que nós temos, não só pela primeira vez em mudança, mas também nos jogos anteriores, em lugar que as pessoas não são apenas atraídas por olhar para um esporte, mas também por tentar o esporte. Isso é muito especial e eu acho porque realmente eu acho que é importante também, como você mencionou, o fato de você ter uma cidade que é extremamente sustentável e também bastante grande, porque, claro, em termos de escala, é massiva também. Então, em termos, uma das coisas que eu quero tocar. E isso é muito querido para mim, e eu vou fazer uma ponte entre o que vocês estão fazendo e também algumas das minhas reflexões. Então, este canal e neste show, nós sempre falamos sobre como podemos incluir a inovação e melhorar a sociedade com toda a inovação que vem de tecnologias especiais, mas ao mesmo tempo como podemos realmente fomentar a sustentabilidade e evitar muitas narrativas distópicas. Então, definitivamente, os esportes, como você mencionou, eu amo a citação que você mencionou de Nelson Mandela, pode unir, mas ao mesmo tempo, e isso toca um pouco mais, eu quero a sua visão disso, porque você tocou a sustentabilidade, mas como o físico e o digital se fundem mais e mais, especialmente com todos os dispositivos. Estamos aqui virtualmente conversando um com o outro. O físico se torna mais importante, mas ao mesmo tempo há muita discussão em torno dos esportes e bem-estar, mas eu acho ainda há muita falta de discussão em torno da economia dos esportes, ou da economia do bem-estar dos esportes. E eu quero tocar nisso, especialmente você sendo, claro, um especialista global e também liderando uma das maiores organizações esportivas do mundo. Então, se você olhar, e há diferentes estudos, né, e esta é uma grande questão, mas eu gostaria de tocar um pouco, porque você toca indiretamente, a economia mundial é de cerca de 80 trilhões de dólares, e a economia dos esportes, se você colocar a economia dos esportes e do bem-estar, é de cerca de 5 trilhões de dólares, 1 trilhão de dólares para a economia dos esportes em geral. E o que eu mencionei é todas as organizações esportivas, todas as diferentes partes, mas há um enorme componente nisso, que é a economia dos esportes, ou o bem-estar. E o que eu mencionei por isso é que muitas pessoas estão vivendo vivas, trabalhando com essas comunidades, fomentando famílias. Por exemplo, se eu vejo meu sobrinho jogando esportes em uma pequena organização esportiva em Portugal, ou se eu olhar para outra parte da minha família, praticando alguns esportes no ZEUA, ou no Oriente Médio, e essas coisas são realmente, algumas vezes nós esquecemos quando olhamos para isso, e especialmente como o sentido de empregos, como tínhamos no passado, de 9 a 5, estão lentamente desaparecendo e estamos muito mais trabalhando em uma espécie de economia de bicos,
a economia dos esportes ganha cada vez mais relevância. Gostaria de ver como você vê isso, né? Porque no fim do dia vocês provavelmente estão fomentando a inovação nisso, no sentido de que vocês juntam modalidades esportivas que não eram oficiais em nenhuma organização, ponto um. Ponto 2. Assim como você mencionou 5.000 pessoas, cidades inteiras e eventos com milhares de pessoas ouvindo isso, então é um ecossistema inteiro de, mas também há essas pessoas, e eu vejo pela minha prima, que é uma campeã paralímpica, ela é advogada, mas é cega, e ela vai a todos esses eventos, pois passa literalmente 2 a 3 horas por dia, treinando e orientando, mas então ela viaja pelo mundo, há viagens que precisam ser pagas. Há treinadores que precisam ser gerenciados, então isso é uma competência inteira. Com base na sua experiência como treinador, personalidade do esporte e gestor esportivo, como podemos alcançar isso de forma a melhorar a sociedade e aprender com sua experiência nessas áreas? Eu acho que você realmente tem que ir ao começo de tudo, e isso é que temos que ter entusiasmo pelo esporte em geral. E isso, para nós, é parte da educação. E você sabe que também temos um programa educacional em vigor que levamos para as cidades anfitriãs, ou não apenas para as cidades anfitriãs, que também podem ser adotadas por nossas federações membros, e sempre pedimos a eles que realmente tenham esses programas de base em vigor, para pelo menos conseguir o público que você gostaria de ver mais tarde, ou que você consiga os atletas de que precisa mais tarde. Então aqui você tem que começar com isso. Isso é algo de grande importância para mim. E é algo que realmente também estamos ansiosos para desenvolver ao longo dos últimos anos. E eu acho que também será não, despertou um enorme interesse também para Chengdu investigar isso. Mais uma vez, quando se trata do evento e você olha para o lado econômico disso, sim, você toca, você realmente tem que discutir seriamente os números que você tenta organizar e juntar. Não podemos evitar que os atletas tenham que viajar para um evento global em algum lugar. Alguns estão muito perto, alguns estão longe, mas se você quer ter os melhores atletas, você tem que trazê-los, mas você precisa ser cuidadoso e, portanto, cuidadoso com o número e, portanto, o conselho decidiu que temos um número limite para o nosso evento, não vamos abaixo disso, porque sabemos que se ultrapassarmos isso, então os custos explodem de repente, especialmente do lado da cidade anfitriã. Isso é algo com o qual somos muito cuidadosos. Eu não trago os números exatos. Mas se você comparar o custo do nosso evento com outros eventos, você pode então se perguntar por que motivo somos, digamos, muito eficientes trabalhando no item de orçamento em comparação com outros. É difícil estar nesta posição e dizer, ok, vamos tocar nesse assunto. Mas, em toda a justiça, temos que tocar nele e como chegar a esse ponto. É algo em que estamos realmente sérios, olhando para os números que trazemos para o evento, mas também em todos os outros itens que levam a este evento. Temos eventos de qualificação rigorosos que são utilizados, mas em um número que pode ser gerenciado pelas federações internacionais, porque elas são responsáveis por isso. Não pedimos por eventos adicionais, por exemplo, já usamos estruturas que, mais uma vez, estão em vigor e tentamos adaptá-las para o nosso evento que leva aos Jogos Mundiais, e no próprio evento é o que acabei de te informar que você ficaria surpreso se olhasse agora para o número de coisas realmente responsáveis para organizar esses jogos do lado da Ibuga, junto com o número de excelentes parceiros que temos em vigor para fornecer seus serviços para o benefício dos jogos. E, mais uma vez, para manter os custos baixos para toda a cidade, que principalmente tem a responsabilidade de financiar esses jogos. E se você aparecer com este conceito também para patrocinadores, então eu digo, ok, sim, isso parece ser confiável. Quando eu olho para isso, como você acabou de gastar nosso dinheiro para este evento, você precisa de bons argumentos. Isso é o que eu aprendi na mesa quando se trata de qual parceiro você discute, seja itens organizacionais, financeiros, esportivos, o que for.
você tem que se fazer muito claro e compreensível que no final do dia, quando você tem que juntar tudo, existe isso que eu nomeei no início, que o fair play para mim já na organização, e isso é especialmente também com o gasto de dinheiro. Então, para ser pelo menos economicamente bem-sucedido também com esses jogos. Então, uma das coisas que você mencionou é que você tem um enorme foco em garantir que os jogos sejam sustentáveis do princípio da gestão do dinheiro do orçamento e também evitando os riscos. Então, eu sei disso. É provavelmente uma pergunta muito básica, mas eu tenho que perguntar porque, como você mencionou, muitos eventos esportivos estão se tornando grandes elefantes e às vezes destroem economias. Eles podem fomentar marketing e publicidade para se tornarem realmente grandes. Então, quais seriam as diretrizes que, a partir de sua experiência e sabedoria, você compartilharia com nossa audiência para fazer um evento que seja economicamente, financeiramente e socialmente sustentável? Encontre bons parceiros, ouça os especialistas e, se você for o responsável pela decisão, tente reunir tudo de todas as áreas para um melhor resultado. Mas, definitivamente, o que eu também aprendi durante minha carreira é que, se os líderes não ouvem os especialistas na minha posição, eu sempre deixo minha equipe saber que eu trabalho junto com eles, eu tenho que decidir, talvez no final do dia, antes de ir para o conselho, com certeza. Mas eu não sou o especialista em todos os campos, né? Eu tenho que ouvir atentamente e tenho que ouvir de uma maneira que eu possa reunir as coisas e torná-las ainda mais eficientes. Então, isso é algo onde você pode realmente gastar ou perder dinheiro, na minha experiência. Isso é muito sábio e é senso comum, algo que as pessoas costumam esquecer. Quando se trata disso, então, e eu sei que passamos um pouco de tempo, vou respeitar seu tempo, mas ainda tenho mais 2 ou 3 perguntas antes de encerrarmos. Mas então, em termos da organização, então você tem a IDBH e os Jogos Mundiais. Então, nos conte um pouco sobre a organização para as pessoas que não conhecem muito e como essa organização funciona, porque, por exemplo, você tem e como eu também sei. Isso da organização esportiva. E claro, este canal também fala um pouco sobre negócios, como isso funciona, as organizações e diferenças entre os Jogos Mundiais, por exemplo, os Jogos Olímpicos ou outros eventos esportivos globais multidisciplinares. Sim, algo que eu já mencionei, fomos fundados em 1979 e desde então nos desenvolvemos de 16 federações, membros para 39 atualmente, e temos novas candidaturas para a AGM deste ano, né? Então, obviamente, somos bastante atraentes para federações esportivas internacionais. Estamos sediados em Lausanne, na Suíça, já por agora mais de 10 anos. Antes era a sede em Colorado Springs, nos Estados Unidos da América, mas a Europa é mais conveniente, também para manter contato com a maioria das federações internacionais que também estão na capital do esporte, em Luzon. Na Suíça, temos um conselho de 7 membros, um presidente e 6 membros que são eleitos a cada 4 anos pelas 39 federações membros. E isso é algo que eu diria é muito valioso para esta organização, porque vem muita experiência do presidente. Secretários gerais de nossas federações membros reunidos, não apenas para assuntos esportivos. Junto com isso, na sede, e temos 6 pessoas que gerenciam mais ou menos os trabalhos diários, mas também a correspondência com a cidade anfitriã, com os parceiros, e temos mais 7 consultores que estão trabalhando muito de perto conosco, vindo então para empresas de serviço com as quais temos acordos de longo prazo e das quais usamos sua expertise. Por exemplo, ISV, International Sports Broadcasting, para a televisão dos Jogos Mundiais, para a produção e também para a distribuição de mídia, mas também uma empresa muito conhecida. Posso usar esse nome aqui também, porque trabalhamos juntos com eles desde 2005. É a Swiss Timing, uma empresa muito conhecida no mundo dos esportes. Eles fornecem seu serviço para resultados e também para credenciamento de registro.
e temos outras empresas conosco, como a Sword Venue. Temos uma ótima colaboração também com quiropráticos fixos que prestam serviços voluntários nos jogos para os atletas, e isso é o que eu gostaria de dizer, que é a construção central dos Jogos Mundiais que fornecemos para as cidades anfitriãs. Tenho que dizer que a cada 4 anos levamos esses parceiros conosco, e com essa continuidade também podemos não apenas economizar orçamento de um lado, trazemos expertise adquirida em jogos anteriores e não precisamos explicar a esses parceiros, a esses colegas, a esses consultores. Eles apenas podem dar uma olhada na cidade anfitriã e começar muito em breve, muito rapidamente, um fechamento, colaboração, relação de trabalho. Eu gostaria de dizer que isso é algo que você pode conhecer, ficar um pouco surpreso com os números que mencionei. Estamos longe de outras organizações com esse alto número de coisas ou o que quer que seja, e isso também nos traz de volta ao olhar para os itens do orçamento, do. Os números são realmente impressionantes. Obrigado por isso. Vamos colocar essa informação na comunicação em torno do YouTube e da distribuição de diferentes podcasts para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, há 1.900 horas de conteúdo para mais de 100 milhões de espectadores por evento. E 41 milhões de horas de visualizações na televisão, 5 bilhões de impressões e 1.200 personalidades da mídia credenciadas, números bastante impressionantes. E parabéns. Acho que a maioria das pessoas não sabe disso, então quero tocar nas minhas duas últimas perguntas. E uma das coisas que é crítica, como você mencionou, para as personalidades do esporte, é a presença digital, porque eles precisam da presença digital para conseguir patrocinadores, para conseguir promoção e até para fazer as pessoas entenderem isso. As redes sociais são um elemento chave do esporte, pois as pessoas passam tempo nelas e no meio digital. Como você vê essa questão do componente digital em torno do esporte e aumentando o tipo, né? Muitas pessoas estão praticando esportes e colocando imediatamente. Nas redes sociais, especialmente no bem-estar, você tem muitos esportes com visual fantástico, sendo muito viral. Como você lida com o componente digital em certos momentos e como você vê isso evoluindo no futuro? Você está totalmente correto, mesmo que tenhamos tido números impressionantes em jogos anteriores. Definitivamente, temos que aumentar esses números porque os esportes, nossos esportes merecem isso, e também os patrocinadores merecem isso. O nosso Discutimos, após os recentes jogos em Birmingham, a estratégia para melhorar nossa visibilidade e também a atenção para os jogos mundiais e também para nossos esportes. E junto com o nosso parceiro de longo prazo, ISB, desenvolvemos o conceito agora para os próximos jogos, não apenas tendo nossas imagens disponíveis em dispositivos unilaterais, mas também no digital e especialmente também na seção de mídia social. Então, essa estratégia agora será implementada e atualmente estamos trabalhando nisso e também anunciando isso muito em breve, o que não apenas dá às comunidades esportivas de nossos diferentes esportes a oportunidade de compartilhar ainda melhores momentos de imagens, comentários, tudo que você pode simplesmente distribuir nas redes sociais juntos, mas também para um público mais amplo quando se trata de uma nova cidade inteira, para um novo país, para o que for. E também aprendemos que, ouvimos de especialistas que há uma enorme oportunidade para nós usarmos essa mídia digital se tivermos a chance de torná-la disponível, digamos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é algo sob demanda, e a qualquer momento que você gostaria de voltar ou olhar para itens que são trazidos pelos Jogos Mundiais. Agora, fantástico, e eu definitivamente espero promover também, porque vocês definitivamente têm esportes incríveis e para as pessoas que nos ouvem são apenas coisas como o especial, os esportes aéreos são fantásticos, os esportes de precisão, a força, mas os esportes de tendência em particular são muito, muito avançados. Então, falando sobre o transporte, no momento, uma das coisas que está acontecendo que tem aspectos positivos e negativos é o esportes.
No momento, há muitos eventos em todo o mundo que as pessoas simplesmente se reúnem para jogar esportes em dispositivos. Então, como vocês têm trazido e-Trend Transports, como vocês veem isso? E claro, isso abre muitas possibilidades, muitos, claro, riscos, mas como vocês veem isso, especialmente como um especialista em esportes que tem praticado esportes a vida toda? Sim, é um desenvolvimento interessante, um desenvolvimento muito interessante, e nós monitoramos isso cuidadosamente há vários anos e tentando encontrar uma maneira correta, não, uma maneira correta, apenas cortá-la e encontrar a melhor maneira, e para todos os interessados em esportes é algo muito difícil, né? Mas, novamente, como acabei de mencionar um minuto atrás, a nova plataforma deve, pelo menos, servir com uma parte disso, olhando para os esportes, por exemplo, esportes e especialmente nossos esportes, que deveriam então ser introduzidos lá, mas enquanto isso, como eu acabei de dizer, olhamos para isso há alguns anos, temos o que eu diria ser uma abordagem maior dessas oportunidades de metaverso, que incluem então também, digamos que você pode usar seu avatar para tentar um esporte. Isso é algo que nós estamos abordando com a RHB e buscando desenvolver algo com outros parceiros para o futuro. Mas sempre, mais uma vez, chega ao fim do dia que você precisa do dinheiro para isso, e isso é muito caro, e ainda há uma desvantagem do lado da Associação Mundial de Jogos Internacionais. Não somos comparáveis, por exemplo, ao Comitê Olímpico Internacional, que podemos simplesmente dizer, ok, gastamos 100 milhões em um projeto e se funciona ou não, bem, não importa, pegamos o próximo, temos que ter cuidado, e portanto isso é algo, deixe-me colocar desta forma, isso está em um processo cuidadoso, eu gostaria de dizer, e como sempre, temos que levar também nossas federações membros. Sem eles, não funciona no fim do dia. E apenas se eles estiverem na posição de que não só podem nos apoiar, mas que também têm um bom sentimento para se apoiarem no final do dia, avançamos em uma velocidade que, digamos, também é permitida pelos outros por finanças e itens organizacionais e assim por diante. É um ponto muito bom, e acredito que é assim que se deve fazer, porque isso continuará adicionando a milhares de milhões de pessoas praticando esportes, usando realidade virtual e muitas interações entre as personalidades do esporte em experiências imersivas. Amo a maneira como você aborda isso, tem que ser abordado. Agora, provavelmente está juntando, porque a sociedade está colocando e algumas coisas estão mais baratas. O temporizador definitivamente vem. A questão é qual é o correto. Tempo para fazer isso, sim. Bem, definitivamente eu acho que há um separado que temos que fazer, porque estou bastante animado com isso. Então, e para concluir, porque estivemos aqui por 1 hora e meia, então estou muito grato pelo seu tempo, foi uma honra. Então, última coisa eu acho para nossa audiência e para pessoas de todo o mundo que sabem menos sobre os Jogos Mundiais, então nos diga onde as pessoas podem encontrar informações, o que você gostaria que as pessoas participassem para ir aos próximos eventos, para se envolver e diferentes coisas. Essa é a minha última pergunta. Sim, como sempre, você pode ir e usar nosso site para todas as informações gerais, mas também estamos presentes nas diferentes redes sociais e sempre que houver uma pergunta, basta enviar um e-mail para nosso escritório. Nós respondemos bastante rápido e temos uma boa equipe de comunicação no lugar. Também estamos presentes na China com um de nossos funcionários, porque sabemos que ainda é um desafio ter o mundo ocidental e o mundo chinês presentes nas redes sociais, mas fazemos o nosso melhor também para harmonizar isso e estar disponíveis para todo o público. Qualquer que seja a pergunta que você tenha, basta nos dar e tentaremos responder da melhor maneira possível. Obrigado, Joaquim. Parabéns pelo fantástico trabalho em sustentabilidade na organização de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Para aqueles que querem se envolver, acessem worldgames.org, onde colocaremos os links para as redes sociais. Foi uma honra. Muito obrigado.